E o Neto rasgou elogios aí ao técnico Abel Ferreira do Palmeiras, dizendo que é um dos melhores treinadores aí no futebol brasileiro nos últimos anos aí. Exaltou aí o técnico do Verdão. Na tela você vê aí as últimas notícias do Palmeiras. O Palmeiras que fechou a contratação aí do meio-campista Lucas Evangelista, fez os exames, foi aprovado e será anunciado aí nos próximos dias. Daqui a pouco eu vou estar falando aí mais sobre essa notícia. Mas quero soltar primeiro aí o Luizão, o Veloso e o Neto debatendo o derby deste domingo entre Palmeiras e Corinthians no Allianz Parque. Antes de soltar o vídeo, quero convidar você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal Futebol Total Oficial, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão você encontra aqui no nosso canal. Vamos aí para o debate e eu vou estar trazendo aí essa notícia importante do Palmeiras sobre o Lucas Evangelista. O jogo contra o Palmeiras, daquilo que foi feito, é diferente ou não? Você que jogou nos dois e jogou muito nos dois. Eu acho que agora, Neto, o Palmeiras leva uma vantagem. Né? Por jogar o primeiro em casa? Primeiro em casa e por ter um time melhor. Tá. A gente tem que falar a verdade, né? É verdade. Agora, a gente já jogou Palmeiras e Corinthians com o time... Que às vezes a gente tava morto e ganhava. O pior vence, entendeu? Então é um jogo que tudo pode acontecer. Mas se o Corinthians, por exemplo, tomar 2-0, 3-0... aí a barca já afunda, né, cara? O que eu penso é assim, daquilo que o Palmeiras fez nos jogos que jogou, e principalmente Paulo do Vale, quando jogou com o São Paulo e ganhou só de 1-0 gol de pênalti, se o Palmeiras jogar aquela bola, o Corinthians ganha o título, irmão. Isso é o que eu penso. O que você pode falar sobre esse clássico de domingo, que também você, Paulo do Vale, neto do Luciano do Vale e pai do Santiago? A situação é que é vida ou morte pro Ramon, né? Porque com a data FIFA, dependendo do que acontecer domingo, eu acho que ele pode até perder o emprego de um jogo pro outro. E até porque ontem o tom da coletiva do Ramon é um pouco abaixo ali, né? Mesmo quando você perde, eu acho que você pode ser um pouco mais firme, né? Falando na evolução do Corinthians. E eu acho também que glamorizaram muito... Não perca seu raciocínio. Como comentarista, e daquilo que eu tô vendo de Palmeiras e Corinthians, o Corinthians não é muito menos... É jogo igual, velho. É diferente dos 3-0 do Barcelona do Guayaquil. O que o Palmeiras fez em relação ao São Paulo, se jogar desse mesmo jeito que o Corinthians, não ganha. Mas não ganha mesmo. Paulo do Vale. Tem que ver a questão física de alguns jogadores do Corinthians para domingo, né? O Galo é muito ontem... pôquer, né? Pôquer pra cacete, né? É muito pôquer, né? Fica 6 horas de pé, um fica 6 horas no carnaval. É muito pôquer pros caras. O Garro ontem ele foi pro jogo baleado. O cara nunca foi no Galo de Ouro igual nós, sabe? Itatinga. Você vê o Garro ontem abaixo, mas sendo importante, né, na construção do 2-0. O Yuri Alberto saiu mancando. Tem a questão do Memphis também que a gente não consegue entender e a cobrança recai mais em cima dele. E acho que depende muito do Corinthians ser campeão paulista, até pra sequência dele no próprio Corinthians. Pô, o salário do Memphis paga o elenco do Barcelona, né? Se você for ver. Então, assim, a responsabilidade acaba recaindo justamente em cima de quem recebe mais, de quem tem mais mídia. Então, assim, o ano do Corinthians, praticamente com relação à sequência de alguns jogadores, eu acho que será definido nessa decisão contra o Palmeiras. Qual a ideia de um clássico como esse, Veloso, que a gente disputou? Né? Eu perdi o título de 93, está tudo certo, não tem problema nenhum. Né? Mas, por outro lado, também, análise em relação ao Paulista, o Corinthians vai e ganha do Santos. Do jogo fácil pra mim foi. Não sei se pra vocês... Sem o Neymar, o Santos mas mesmo com o Neymar não perdia, pra mim, né? O Neymar tá preocupado saber quando que vai tomar o segundo, o terceiro amarelo, igual... Tá tudo bem, Neymar, tá tudo certo. E aí, você tem do jogo do Palmeiras, que ganha o clássico, ganha a classificação, mas também não jogou muito. Eu acho que a oscilação dos dois, eu acho que ela é importante, a gente fala sobre isso. E aí é uma vantagem, que é o campo. Tanto para a equipe do Palmeiras, como para a equipe do Corinthians. Mas aí, o que eu vejo as pessoas falando, mas se o Palmeiras meter 2, mas se o Corinthians meter 1-0? Né? Gente, para mim, eu vou falar agora,
quinta-feira, o Corinthians ganha o título do Palmeiras. O Corinthians não perde no Allianz Parque. Não perde. Daquilo que eu entendo de futebol. E pode ser que não aconteça isso. E tá tudo bem. Porque o Palmeiras precisa jogar muito mais bola do que vinha jogando. Ou não, Veloso? Vai ser uma final de muito equilíbrio, né? Sem dúvida nenhuma. O Corinthians está pressionado, até em função dessa desclassificação. Perder o título para o maior rival num momento como esse, a gente sabe as consequências que vão trazer para dentro do elenco do Corinthians. Então essa pressão vai influenciar no rendimento do time e dos jogadores. Agora eu só acho que, se a gente analisar um confronto com o outro, Palmeiras e São Paulo e Palmeiras e Corinthians, eu só acho que o São Paulo tem uma capacidade maior de marcação. São Paulo conseguiu, nas 2 vezes que enfrentou o Palmeiras, marcar muito bem o time do Palmeiras e o Palmeiras teve poucas oportunidades de gol. Contra o Corinthians, tanto no Brasileiro que o Palmeiras perdeu lá, como no jogo dessa temporada agora do Paulista, o Palmeiras conseguiu criar muito mais. Então não conseguiu fazer os gols. Nem E o Everton, goleiro... Lá em Itaquera, principalmente, não fez gol. Everton, pode entrar de fralda, porque você sempre tem medo contra o Corinthians. Sempre entra de fralda... Porque você vai tomar frango de novo. Vai fechar o gol agora. Vai fechar, Veloso. Vai fechar o gol. É verdade. Vai. Então, assim, Nossa senhora. Ele é igualzinho você jogando. O quê? Ele não chega aos seus pés como ele tá goleiro. bem, ele tá bem. Mas tem alguém do Palmeiras que é ruim, Veloso, pra você? O Flaco não tá bem. Só o Flaco? O resto tá é tudo grande jogador. O Felipe também entrou mal no último jogo. Veloso, o time do Palmeiras não é o Palmeiras que a gente tá acostumado a ver, não, velho. Mas pode voltar o Piquerez, que é um belo do reforço. Gustavo Gomes, sem dúvida nenhuma. Gomes tá fora. Tá fora porque sentiu o joelho, né? Infelizmente. Porque é um dos maiores zagueiros de todos os tempos do Palmeiras. Mas o Palmeiras só perde pro Luiz Pereira. Tem uma boa reposição hoje com o Mikael, que tá jogando bem. Tá, então, mas só que é o seguinte, jogar um jogo como esse, Sapo, você que é um dos grandes artilheiros, sabe, eu tenho tanto orgulho de você, cara. Eu fiquei tão feliz na hora que eu tava sentado. Eu tenho uma sala lá, você viu a sala? Não, eu dominei a sala. Eu sou igual o Sidão. Dominou. Sabe aqueles caras que entra, sabe que entra? Mas eu perdi pro Galvão Bueno. Galvão Bueno chegou, foi lá e já pegou minha sala. Aí a gente tem que ficar quieto, né? Você tem que engolir sapo, né? Que por sinal, Galvão Bueno, o seu camarim é do lado do meu, hein? Cuidado, hein, Galvão Bueno? Cuidado, que ali eu xingo todo mundo, hein? Fique esperto nós dois aqui. Eu e Galvão Bueno, dia 31 eu não vou estar, não. Mas dia 31 tem Galvão Bueno e amigos. Nem tudo é amigo, né? Na verdade, no futebol isso não é mentira. Na televisão também. Olha, não é. Mas a gente tem que entender que esse cara vai vir aí e vai ajudar muito a Band. Parabéns ontem ao Otaviano Costa, que arrebentou hoje também. Como chama a menina, que era uma baita apresentadora. Pega eles aí pra gente mostrar aqui, Sapo, num jogo como esse. E aí é a minha visão. O Corinthians não perde esse título. Por quê pra mim? Eu acho que o Corinthians tá mais preparado no Paulista, tem muito mais medo, tem muito mais pressão e joga o segundo jogo em casa. Eu acho que o Corinthians tem 3 volantes muito bons. E que nesse jogo, eu acho que você tem que entrar com 3 volantes, diferentemente de ontem. Qual a visão sua? Você que jogou nos 2, você que fez o 100º gol do Palmeiras, na era Parmalat. Você fez o gol, o 100º gol foi seu. Não foi? Foi, não. Eu torci tanto pra você. Ganhou alguma grana, Sapo? Ganhei nada. Não, nada? Aí tinha um prêmio pra ir numa placa lá, os caras me puxando, mas não me avisaram. Não avisaram você, Sapinho? Aí eu perdi a grana. O Sapo, um dos maiores jogadores, o Sapo foi tecnicamente um baita... Não! De bronze, mas o que o Sapo jogou, meu irmão? Eu chamo ele de sapo por causa do pé dele, gente. Porque quando ele faz amor, ele faz de meia. Porque não dá pra ser sem meia. Porque tem 4 joanetes que vocês não têm ideia. E a gente já se viu muito pelado nós dois. A gente ficou muito pelado junto, tomando banho. O Veloso, a gente fazia outras coisas. Eu e Sapo, nós dois juntos. Ele é o sapo e eu sou o sapinho. O Sapo, dá pra entender que o Palmeiras é favorito mais por causa que o time é melhor, mas o Corinthians não tem... O Yuri Alberto, Memphis, eu não te responsabilizo pela derrota de ontem. Eu só te responsabilizo de você não jogar bola daquilo que você estava jogando. Pelo futebol que você tem, pela qualidade que você tem, não é possível que você desaprendeu de jogar futebol. Alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. E quando entrou o Romero, o Garro, por exemplo, jogou bem ontem? Não, mas pegou a bola toda hora, correu, se desenvolveu, tentou jogar. Você não. Você não. Mas para esse jogo, qual é a diferença? De camisa não tem, porque os dois são muito grandes. De estádio, quem joga no Corinthians, joga em qualquer lugar.
A grama sintética pode ser uma vantagem pro Corinthians, porque nenhum jogador do Corinthians reclamou da grama sintética. Quem reclamou? Lucas, Thiago Silva, Oscar, Neymar, esses caras. Dudu. E a Leila mandou recado pra todo mundo. E parabéns pra Leila. Tudo que ela falou, eu concordo com ela. O que você pensa desse jogo? Qual a diferença de um jogo como esse pra ganhar título? Que é diferente de um jogo só. Neto, eu acho que essa derrota lá pro Barcelona fora, 3-0, mexeu um pouco com o Corinthians, né? Sabe que tem que entrar mais ligado. Isso. É uma final. Sabe que se perder jogadores expulso é complicado. É verdade mesmo, entendeu? tudo isso. O Corinthians depende muito do Yuri, do Memphis e do Gajo. Mas só que pro Yuri fazer gol, a bola tem que chegar, cara. Exatamente Entendeu? isso. Se eles não jogarem bem, o Corinthians não anda. E o Palmeiras já tem um time mais certo, com jogadores mais estão acostumados a jogar mais. Essa é uma vantagem que o Palmeiras leva. Então isso é a vantagem. Agora, assim, em termos de quem vai ganhar ou quem vai perder, cara, como eu falei antes, eu já joguei com o Corinthians pior, ganhei do Palmeiras melhor. Eu já joguei com o Corinthians melhor, Palmeiras pior e perdi. Então é um jogo que tudo pode acontecer, cara. Mas agora que tem que entrar ligado, cara. É final, vai chorar a minha mãe ou a tua? Vai chorar a tua. Chora a minha, pô. Exatamente isso. É isso que tem que entender os jogadores do Corinthians. Paulo do Vale, qual a ideia disso que eu coloquei, de você ter um time que vai ter 50 mil pessoas no segundo jogo do dia 27, na quinta-feira, de você ter um time que vai ter 40 mil pessoas, que vai ser no Allianz Parque, um time que está preparado, que o Abel dificilmente perde pro Corinthians. 2 derrotas. 2 derrotas só. Sabe como enfrenta o Corinthians? Tem a arte do Abel? Coloca a arte do Abel aí. Isso, qual é a vantagem de um Abel? 15 jogos, 7 vitórias, 6 empates, 2 derrotas só, 25 gols marcados e 14 sofridos. Esse cara é um monstro. Esse cara é o maior treinador para mim dos últimos 30 anos aqui. Ninguém é melhor que ele. É mala, é perna, é arrogante, é prepotente, é tudo. Mas ele, como treinador, meu irmão, ele é um monstro. O que você pensa desse retrospecto do Abel? Não tem nada de português não, viu? É o Abel. Porque quando a gente vai lá, não é o brasileiro. É o Abel, não precisa escrever português. É o Abel. Até porque ele mesmo se coloca como europeu. Eu não, eu trato ele como o Abel Ferreira. Uma pessoa, um ser humano, irmão. Não me importa o país que ele esteja. Não me importa de onde ele é. O que você pensa disso, Paulo do Vale? Neto do Luciano do Vale. O Abel tem ótimos números contra o Corinthians e o Palmeiras pode conquistar o tetracampeonato. Mas pela primeira vez é contra o Corinthians a final. Eu até perguntei para alguns palmeirenses, o Palmeiras ganhou só o Paulista no passado. Eu perguntei, você aceitaria só ganhar o Paulistão de novo esse ano, mas por ser contra o Corinthians? E muitos palmeirenses pensaram que pode ser, abrir mão de todos os títulos para assinar lá, ó. Ganha o Paulistão contra o Corinthians. E então, assim, ainda. O tetracampeonato, que poderia ser só mais um paulista, tem um peso gigantesco por ser contra o Corinthians. Então, assim, o próprio palmeirense está colocando um peso a mais nessa decisão. Mas se você fizer essa pergunta para os corintianos, eles vão responder a mesma coisa. Eu prefiro tirar o tetra do... Mas o Palmeiras, a gente tem que lembrar que tem um Mundial aí nessa temporada. Mas, então, não, isso tem o Mundial. Mas uma coisa que vocês não têm é o Mundial, porque o Corinthians tem 2. E que, por sinal, ele fez gol. Ele bateu o pênalti. E eu fiz. E eu fiz o jogo em 2000. Você não queria que eu batesse. E eu não queria que ele batesse, porque eu falei, não, Sapo, não vai não, pelo amor de Deus. Eu tava cansado pra caramba. Ele tá cansado, eu falei, não vai não, Sapo, pelo amor de Deus. Mas foi lá, bateu, Fernando Baiano bateu, Edu bateu, Rincon, que saudade que eu tenho do Rincon, cara. Que saudade. O Gilmar Fubá. O Gilmar Fubá falou que se a hora que for 5-5, era ele. Ele falou, Neto do céu, pelo amor de Deus. Que saudade que eu tenho do Gilmar Fubá. Nesse tipo de visão, Sapo, do Abel, qual a diferença dele para um time pronto como é o Palmeiras e o Corinthians, que ganhou os 10 jogos no ano passado e que é eliminado do Barcelona de Guayaquil e quase é eliminado da Universidade da Venezuela, quase. Faltou pouco. Poxa, Neto, o Abel já tá um tempão no Palmeiras, né, cara? Já tem um estilo de jogo. O Corinthians, você não sabe o estilo que tem, né? Uma hora 3 volantes, outra hora são 2.
E o Palmeiras sempre jogando da mesma maneira. E o Corinthians você não sabe quem vai jogar domingo. Como vai ser o time? Não sei. Tá, esse é o grande problema. Pra mim deveria ser os 3 volantes... Ele vai jogar assim. Do time. Pra mim deveria ser Hugo, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu. Aí o Ranieri, o Carrilho e o Martínez. Aí o Garro e o Alberto e Memphis. Esse é o time que tem que jogar. Vai ter o lateral, né? Vai ter o argentino. Até o argentino. Vai ter Aldirelli. Fabrício Aldirelli. Deve jogar ele. Vai estrear na final? Não, Ele já estreou bem. Veloso, qual a importância do Abel Ferreira pro tetracampeonato pra ele? Pra ele. Não, e o Abel... Que coisa, hein? Impressionante. O Abel... Ele está no Palmeiras, essa é a 5ª temporada, é o 5º Campeonato Paulista. Ele chegou em todas as finais do Campeonato Paulista que ele disputou. Ele perdeu a primeira para o São Paulo, ganhou as outras 3 e agora está na final de novo contra o Corinthians. Isso é monstruoso, disputou velho. 5 paulistas, está na final de 3. Isso é monstruoso. É impressionante. Vai para cima de um treinador que tem um retrospecto muito bom contra o rival mesmo. Ele pouco perdeu e no jogo lá, que perdeu o último lá do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras jogou muito bem lá na Arena. E acabou perdendo porque não fez os gols, pressionou, teve as melhores oportunidades, não fez o gol e acabou tendo o castigo, né? Pelo amor de Deus. Bateu no cenário. Que isso. Mas vai ser uma grande final e eu não tenho dúvida que o Palmeiras está muito preparado para disputar esse título. Vamos lá, a gente vai fazer o Hora Pronobis, depois eu vou colocar a Leila falando do gramado sintético e vou perguntar pro Sapo, pro Luizão, pro Veloso e pro Paulo do Vale e pra nós aqui se ela tem a razão ou não. A opinião deles, que eu não perguntei, a minha, mas ela tá coberta de razão. Eu tenho as restrições com ela, não como presidenta do Palmeiras. Eu tenho minhas restrições daquilo que foi... mas como administradora, como uma pessoa que enxerga o Palmeiras em primeiro lugar, como uma mulher porreta que ela é, e que bate no peito, que desenvolve os 6 marmanjos aí, a verdade não tem que ser Ronaldo Fenômeno, presidente da CBF, tem que ser ela. Tem que ser ela. Ela tinha que ser. Ela tinha que ser presidenta da CBF. Vocês vão ver o que ia acontecer. Eu tenho as minhas... mas, meu irmão, eu não sou aqui Zé Ruela para chegar e não desenvolver aquilo que eu penso dela. Porque ela não tem medo desses marmanjos aí. E o que ela falou, ela tá certinho. Tá cansada. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí o clássico deste domingo entre Palmeiras e Corinthians no Allianz Parque. Deixa eu trazer para você aqui essa última notícia. Lucas Evangelista é o novo reforço do Palmeiras para 2025. O Palmeiras está prestes a anunciar oficialmente a contratação do meia Lucas Evangelista, que chega para reforçar o elenco nesta temporada. O jogador, que estava no Red Bull Bragantino, passou pelos exames médicos e foi aprovado, restando apenas os trâmites finais para a assinatura do contrato. Com 29 anos, Lucas Evangelista se destacou no Bragantino pela sua versatilidade e qualidade técnica no meio-campo. O Verdão aposta no atleta para dar ainda mais opções ao técnico Abel Ferreira na busca por títulos ao longo da temporada. Então tá aí, notícia de última hora, Palmeiras acertou a contratação do Lucas Evangelista, é mais um reforço para a temporada 2025, se juntando aí ao Facundo Torres, Paulinho, ao Vitor Roque, jogadores que já foram anunciados pelo Palmeiras, alguns até já vestiram a camisa, falta só o Paulinho. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Total Oficial.